tenho o prazer de conversar com um grande amigo que é o Sabalo Salazar Sacatinde, o polêmico, o controverso, o homem de quem se fala. Sabalo Salazar, Mano, muito bem-vindo, obrigado. mano. Como é que estás, irmão? Graças a Deus, Tudo bem, mano? Tudo bem. Epá, finalmente consegui estar contigo pessoalmente. Ok. E como é que vão as coisas, irmão? Mano, foi um prazer pelo convite dado. Uhum. E as coisas estão indo na medida do possível. Ok. E como é que é, como é que estás a ver a coisa aqui em Portugal, mano? Aqui em Portugal, Estás aqui há muito tempo? estou aqui já de 2014, Uhum. com o intuito de poder me formar. Estou a dar a quantidade dos propósitos que me levou aqui nesta terra, mas com o objetivo de regressar E estás a ao estudar, país. estás a estudar o quê, concretamente? Olha, eu fiz direito e agora estou a fazer criminologia. Ok. É isso. Mas Sabalo Salazar, o Sacatini tem criado muita, ou seja, muita controvérsia. És um indivíduo de amor e de ódio, digamos assim. O que é que achas que leva com que as pessoas tenham esse misto de sentimentos? A figura Sacatinde, né, de Sabalo Salazar, né, como temos visto, tem sido uma figura de muita polêmica. Isso é normal, porque para o país mudar, ela vai exigir sacrifício de muito de nós. Por norma, ninguém quer ser desvendado, ninguém quer ser tocado, né? Ainda que cometemos, mas mesmo assim temos pessoas que não gostam de passar humilhações, todos nós, né? Ninguém gosta quando tocam no sítio Mais sensível. mais sensível. Então o Sacatini surge numa possibilidade de ser como um grupo de pressão ou mesmo lobbies para poder criar uma boa regra de convivência na sociedade, né? Denunciando crimes, tudo que é suspeita de crime, nós trazemos à tona. Mas tens a noção, tens a percepção que isso, em certa medida, tem um lado reverso. Por vezes, há situações em que efetivamente sentimos que as informações são verídicas, mas por vezes a sua própria reação pode ser por vezes muito forte naquilo que as pessoas estavam ou não à espera. E sim, isso eu vivo com isso quase todos os dias. Mensagem, ameaças de morte, áudios, bloqueio das minhas páginas. Isso Mas bloqueiam as páginas com muita frequência. com muita frequência. Eu tenho mais de 6 páginas bloqueadas, né? Isso aqui é o preço da liberdade, porque normalmente aquilo que nós falamos eles consideram como coisas proibidas que devem ser censurados, mas num país democrático de direito e precisamente quando se prega liberdade de expressão, também temos uma liberdade de consciência. Essa liberdade de consciência é que abre o leque, né, de termos essa liberdade de expressão. Mas também não sentes que o facto também de revelares o lado mais obscuro das pessoas também está a violar, se calhar, a privacidade e a liberdade das outras pessoas? Não, a partir do momento... Ou só fazes revelações daquilo que é o setor público? Não é só a questão do setor público, porque eu tenho uma ideologia, eu tenho dito que todos nós que fizemos parte da sociedade, hoje somos um povo, né, um simples cidadão, amanhã que podemos ser um ministro, um governador, um chefe de Estado. Então é necessário disciplinar também o próprio povo, né, e fazer pressão no próprio povo. Eu não aperto só as pessoas que estão ligadas ao Estado, mas também como o próprio cidadão, porque hoje, se um cidadão não é exemplar, né, e amanhã que quando for um primeiro-ministro, né, por exemplo, um governador, o que é que vai suceder? Que vamos repetir os mesmos erros. Razão pela qual, como nós somos a maioria e as pessoas que fazem parte do corpo do Estado são a minoria, então temos que nos disciplinar também, que apertar o próprio cidadão e apertar o próprio Estado. Então funcionas como um grupo de pressão, digamos assim. Fazes a pressão, diz, meus senhores, eu tenho aqui essa informação, vocês ou corrigem essa conduta, ou senão eu vou ser obrigado a revelar esses fatos. Realmente, muitas das minhas denúncias do trabalho que tenho feito, entramos em contato com o cidadão, quando notamos que é o único erro, que chamamos a atenção. Agora, quando são sucessões de erros, é que não tem como. Então, é necessário desvendar aquilo. Mas tu sentes que a tua ação tem sido frutífera, surte em efeito, ou tem sido inócua? É uma coisa estéril, revelas, mas depois não há mudanças comportamentais por parte desses indivíduos? Olha, recentemente eu falei sobre o tráfico de droga,
a prostituição na província de Benguela no ano passado e princípio deste ano, que deu muita polêmica. Hoje em Benguela, né, hoje em Benguela é notório que quando se trata sobre este assunto de prostituição, não tem uma coisa se não lembrar é o Sacatinde, porque nós temos tido resultado, e não só, como que também algumas pessoas que nós denunciamos, uns que foram chamados na PGR, né, que tem certos casos. É só que temos uma determinada coisa, é que a própria justiça também não é séria, o próprio Ministério Público também não é sério, porque as pessoas que nós denunciamos estão ligadas também ao SIC, à PGR, né, e são as pessoas que deviam ser exemplares, acabam não sendo, porque a partir do momento que, né, que o amiguismo, o familiarismo vai influenciando nos processos das investigações, então ela mata automaticamente a própria justiça. Então é isso que temos enfrentado praticamente o rio pelo caudal, nesse sentido, porque eu me foco mais na província de Benguela, e Benguela é pequena, a maioria são amigos, são primos, toda a gente se conhece. Sim, toda a gente se conhece, os homens da PGR guardam certos processos porque são amigos, que são familiares, mas mesmo assim, incansavelmente nós que temos lutado para desvendar tudo isso. Salazar, obviamente, eu prefiro acreditar que tu não persegues homens, persegues ideologias, persegues comportamentos, não é? Mas tu atacas, por exemplo, indivíduos do partido ou indivíduos do Estado em particular, ou também fazes o teu ataque, digamos assim, quando é necessário, a toda a esfera política da província de Benguela? Não é só um alvo, o MPLA, o NITA ou a KDC, é todos aqueles que têm uma conduta menos positiva? E sim, porque o que está em causa... Eu pergunto isso porque as pessoas por vezes podem dizer, não, ele faz isso porque é do partido B, que é do partido A, e nós em Angola temos dificuldade em assumir esse lado, né? Se é do NITA é do NITA, se é do MPLA é do MPLA, se defende lá é defende lá. Mas eu quero saber se o teu ataque é direcionado ou se é um ataque à conduta geral da sociedade. O meu ataque não é direcionado, um ataque é amplo. Um ataque é de uma maneira mais abrangente. Eu falo tanto do MPLA porque é o regime, é o partido que está no poder. E a maioria das pessoas que têm comportamentos menos dignos na esfera do Estado, todos que vieram do MPLA. Então como é um sistema, é necessário pegar esse sistema, combater esse erro. Então aqui não é só simplesmente do MPLA. Que já falei que tantos membros da sociedade civil que também já denunciei empresários, como por exemplo o Lino Gervásio, um dos grandes empresários, né, da província de Benguela, denunciei ele. Um dos empresários... É empresário do Corramo, o Lino Gervásio. Lino Gervásio tem fábrica de tijolo, escola de condução. É jovem? É um senhor jovem. Também o senhor Domingo Calenga, né, que tem a maioria das casas que vendem óleos, né, de motores de carro, né, que denunciei eles, não é só simplesmente o partido, né, denunciei tantos outros homens que estão ligados ao setor público, assim como o Dado Raimundo, o homem do departamento jurídico da administração, o Gilson, né, que tem uma máfia de vendas de terreno. Então eu toco em todos, né, que criam distúrbio num bom funcionamento da coisa pública. Sim, obviamente tu não vais revelar as tuas fontes, mas tens amigos e tens inimigos, naturalmente, em Benguela. Olha, da forma que vou tendo amigo, vou ganhando mais inimigos. Então, uma coisa que eu tenho dito, dizendo dos inimigos, eu não tenho medo do Estado e não tenho medo das pessoas que eu denunciei. Eu tenho medo, o meu medo é se a minha mensagem o povo não que consegue ver na íntegra. Porque um dos exemplos foi Jesus Cristo e tantos outros. São o mesmo povo que te aplaude hoje, com a mesma intensidade, te apunhalam. Assim, se ele não conseguir, só se o povo não conseguir sintonizar a tua frequência ou a tua mensagem, ele vai ser, o mesmo povo também vai ser usado para te apunhalar. Salazar, mas pouca gente sabe ou desconhece que tu fizeste muito trabalho social em Benguela, sobretudo. Muito. Tiveste muito tempo ausente das grandes cidades, foste mesmo para o interior trabalhar com as massas. Fala um bocado desse teu projeto. Olha, eu trabalhava com uma organização religiosa denominada
Jocum, isso está na Catumbela Praia, frente do aeroporto militar. Hoje, atualmente, nós temos o aeroporto internacional, que diz aeroporto Sim. internacional da Catumbela. Trabalhei ali como missionário e depois trabalhei com a esposa do Armando da Cruz Neto, do general Armando da Cruz Neto, dentro da sua organização Parcife, e também fui chamado pela PAI, que é Programa de Alfabetização e Aceleração Escolar, isso dentro do Ministério da Educação. Trabalhei com o Dr. Mário, mas nos meus trabalhos missionários, praticamente a parte sul toda da Angola, eu já andei ali nos Ngendelengo, Moquice, os Olucuvale, tantos esses povos na Munda Yovambo, e chegou um momento que eu levei uma equipa minha de prático no município do Caimbambo, Certo. onde eu vi um índice elevado de analfabetismo, razão pela qual tive que me desfazer de tudo para poder trabalhar naquele município. Fiquei 6 meses só batendo porta em porta, quantas crianças que estão inseridas no sistema do ensino, e vi que o nível de analfabetismo no município do Caimbambo era mesmo aproximadamente 90%. 90%. 90%. Eu tive que conversar com o chefe do Departamento da Educação, na época, era o senhor Capes, né, antes do senhor Ndambuca ser como o representante lá da educação do município do Caimbambo, e abri um projeto denominado RVS, Restaurando Vidas por Meios Sociais. Neste projeto nós cuidávamos mais de 2.000 crianças e mais de 800 e tal adultos. Mas o cuidar era o quê? Alimentá-las, educá-las? Sim, alimentá-las e ensinar reforço escolar e alfabetização. E depois chegamos a um momento que também eu formei todos os professores de alfabetização do município do Caimbambo na época. Na época eu dei formação dos professores do município do Caimbambo em todas as comunas, e andei o Caimbambo todo. Tudo foi naquele com o meu recurso, né? Teve uma moto, uma Jincheng, eu metia na moto e ia nos sítios mais recônditos do município do Caimbambo. Isso é um lado que tu não falas também, Sim. quer dizer, é altruísmo. Eu sinto que tu não gostas muito desse tipo de publicidade. Não. Fizeste porque querias, porque era a tua missão, né? Mas as pessoas desconhecem esse lado. Sim, Portanto, é importante tocar nisso. Sim, muita gente desconhece esse lado, até porque a igreja que está bem de frente ao Rio Alo, para quem sai do Caimbambo para Cubal, então aquela igreja que está, a Igreja Evangélica Congregacional de Angola, a IECA, então fui eu que construí. Na época da pastora Hilda. Depois surgiu o pastor Afonso Quintas, né, que veio dar continuidade do trabalho. E quando o reverendo Xinganguela entra, depois de substituir a pastora Hilda, então demos continuidade da construção daquela igreja. Então nós tínhamos uma igreja de pau a pique, é ali de onde dávamos aula nas crianças, né, reforço escolar, tanto faz nos adultos. E depois chegou um momento que construímos aquela igreja e deixamos aquela igreja. Mas a partir do momento que eu vim bater na frente com o regime, mesmo no município do Caimbambo, eu tinha recebido um apoio para construir. Mas o bater na frente do regime era o quê? Concretamente? Porque no município do Caimbambo é um dos municípios mais intolerantes, politicamente falando. Há uma intolerância política forte no município do Caimbambo. As cores das bandeiras partidárias lá separam a família completamente. Eu vivia com 4 jovens na minha casa porque os seus pais expulsaram de casa, alegando que seguem o Salazar. Então, na época, ainda não tive nenhum partido político, nem abracei, porque eu sou um dos cofundadores da Casa CE, já que na época ainda não existia a Casa CE. Então, quando a polícia municipal do Caimbambo perseguia aqueles senhores que saíam das comunas para venderem as suas coisas ali na sede, então, e a polícia apanhava as motos injustamente para os senhores pagarem cabritos, 10.000 kwanza. Então eu não assistia de uma maneira pávida, serena. Saía dali. Reagia, sim, reagia, ia diretamente para o comando da polícia, que já abri
processos para a própria polícia de trânsito, não deu em nada. Na época era o chefe Vidal, né, abriu um processo, não deu em nada. E depois foi ali, né, que quando o administrador Amaro, que chamou-me, né, o administrador do Caimbambo, para tentar ver se me corrompe, e aprovam lá, me prometeram uma Hilux, uma casa e tudo. Eu rejeitei tudo isso porque vi que o povo não tinha ninguém para o defender. Então foi a partir deste dado momento que eu comecei a ganhar inimigo a partir do município do Caimbambo. Eu vivia do evangelho, que me fecharam todas as portas, já não pregava mais, nem subia em nenhum dos púlpitos, e dessa altura abracei o mundo do ativismo e deixei o mundo religioso, né, dos púlpitos, por causa do regime, né? O regime comprou até os líderes religiosos, até na própria organização religiosa, onde eu que fazia parte, proibiam. Isso é sério, Salazar? Sim, proibiam para entrar na Jocum. Então, porque diziam que o regime não permite, ameaçaram-nos, né, que fechar a Jocum se você continuar a ser missionário da Jocum. Então, como estava nos últimos tempos para poder vir em Portugal, deixei aquilo e me dediquei simplesmente no mundo do ativismo. Muito bem. Pronto, o percurso é muito interessante e vens para Portugal, matriculas-te no curso de Direito. Direito em Portugal. E quando é que decides efetivamente começar essa luta através das redes sociais, através do Facebook, através de todo o leque de meios que tu tens? Olha, a luta das redes sociais já foi antes, né, que mais poucos conheciam. Quando os nossos irmãos 15 mais 2 estavam lá detidos, eu aqui com a Amnistia Internacional organizávamos tantas manifestações aqui no Rocio e depois ali outras pessoas foram conhecendo. Depois surge, desta vez, quando me tornei representante da Casa Ceia aqui em Portugal, que também as pessoas foram conhecendo. Eu sempre fui dando o meu contributo nas redes sociais. Ou seja, tu sempre tens o rosto. Sim. Essa é a grande diferença, porque há pessoas que falam e, quer dizer, com nomes falsos e não dão a cara. Realmente. Tu realmente é do Salazar e apareces e dás o rosto. Realmente. Eu nunca, sempre foi assim? Sim, sempre foi assim, nunca me escondi. Desde Angola já partiram-me portas e tudo, nunca escondi. Então aqui, e desta vez das detenções, né, o que o Estado tem criado essa engenharia política, que chamam a própria intolerância, né, que acaça aquelas pessoas que dilapidaram o erário público. Chegam que em Luanda houve muitas detenções, que no Kwanza Sul também e na Huila, mas em Benguela não existia, né, essas detenções, as pessoas que estão ligadas ao nepotismo, ao peculato. E depois até Vezimbo entrevista o procurador de Benguela. O procurador afirma publicamente que em Benguela nós não temos crime de nepotismo, de peculato. Então, se um cidadão saiba disso, que denuncie. Não, que depois eu fiz um dos meus posts com o título "Senhor Procurador, Benguela também tem filho esperto". Isso gerou muita polêmica. Sim, gerou muita polêmica, onde eu mencionei todos os corruptos da província de Benguela, e ali as pessoas partilharam bastante. Tanto faz o Cláudio Ine, a Joana Clementina e tantas outras páginas. A Raposa, que hoje eu já não faço mais parte do Facebook, né? Não sei o que aconteceu, também bloquearam a página dela. E deu polêmica. E a partir desta data é quando eu escrevia debaixo dos meus posts essa catinga. Então foi tendo polêmica atrás de polêmica e não parei até hoje. Eu me dedico simplesmente como defensor de Benguela. Muito bem. Salazar, uma pergunta que eu não posso fugir. Sim. Qual é o teu bife com o governador, afinal? Ou não há bife nenhum? Não. Existe. Existe um bife mesmo, porque até o governador do Falcão, eu acho que é um dos governadores mais cobardes que eu já conheci. Cobarde por quê? Sim, porque a primeira coisa, o Rui é mesmo arrogante, ponto número 1. É arrogante, não tem aquela postura como um gestor público. Ele pensa que é dono
da posição que ele exerce. Quando, no ano passado, antes do dia 25, eu fiz um post desejando que Feliz Natal para o governador de uma forma mais irônica, né? E alertando que todos os homens que estão ao redor dele, dentro da sua própria função, não prestam para nada. Então fui investigando. E depois, quando peguei fuga à paternidade do governador Rui Falcão, ali a briga começou. E também Benguela, nos últimos tempos, tem sido como uma província abandonada. Sim, mas o governador Rui Falcão sabe que tu existes, por exemplo? Sabe, porque ele me bloqueou no WhatsApp. Eu tenho o número do governador. Tem o número do governador? Eu tenho o número pessoal do governador Rui Falcão. Eu já escrevi, que já liguei para o Rui Falcão, para o governador. Então ele me bloqueou no WhatsApp e sabe que eu existo, principalmente da denúncia, da fuga à paternidade. Eu falei diretamente com a jovem. Até hoje o governador nem deu o direito ao registro na menina, na filha. Então até hoje é uma das coisas como é possível, né, um governador que não consegue cuidar da sua própria filha, nem consegue registrar. Nós estamos a falar de registro. Uns dos direitos que não podem ser violados, uns direitos da criança que não podem ser violados. O governador não deu este registro à criança. E depois não dá sustento a alguém que tem dinheiro. Então é uma das coisas que eu pensei, não. Se ele não cuidar uma província... Mas tu fizeste a investigação, falaste com a outra parte, com a senhora ou com a menina? Falei, eu tenho até áudio, na minha denúncia tem áudio, onde entrevistei a menina, e não só, e também entrei em contato com Claudine. Claudine meteu a menina em direto e entrevistaram, né? Isso saiu. É só que a nossa mídia ela abafa, né? Coisas assim. A TV Zimbo não que pegou esse caso. A TPA, como já temos que noção, né? Que trabalha simplesmente para os nossos dirigentes, então não reporta coisa do gênero. Mas num país politicamente saudável, o Rui Falcão não tem autoridade, não tem perfil de ser um governador, né, com crimes como esse, fuga à paternidade. Num país politicamente correto não existe. O Rui Falcão é um governador turista. Benguela tem lixo até quase ao palácio, que não se admite. Se o governador fosse um governador mais presente, que realmente sente o sofrimento do povo, pelo menos podiam limpar a Vala do Curins. Há lixo em todo canto. Benguela atualmente cheira a mal. É uma das coisas que eu me levantei particularmente e organizei aquela manifestação do dia 25, fora Rui Falcão. Como é que isso se processou, tanto tu em Lisboa e a manifestação ocorrendo em Benguela? Porque a partir do momento... Obviamente usaste as ferramentas que tens, nas redes sociais, Facebook... Sim, a partir do momento que eu fui tocando contra o consulado do Rui, o povo foi abraçando. Então... Mas tu sentes que há um descontentamento grande em Benguela em relação à governação do governador Rui Falcão? É notório isso. É notório. Esse descontentamento está mais presente que os lixos na cidade de Benguela. Todo mundo sabe disso. Mas esse descontentamento agudizou-se por ser Rui Falcão ou sempre existiu com os outros governadores que o antecederam? Armando da Cruz Neto, o Domingos de Rangel, dentre outros. Ou achas que com o Rui Falcão a coisa é muito mais grave? Não, porque com o Rui é numa época que eu estou mais crescido. Sim, até porque no passado está mais controlado e não havia aquela coisa das redes sociais. Sim. E com o Armando da Cruz Neto eu já fazia, mas era restrito, simplesmente no município do Caimbambo, que não tinha tanta visibilidade. Até porque mesmo quando o Armando da Cruz Neto sai, eu fiz uma denúncia contra o Armando, aquele roubo do erário público do Jardim Milionário que a sua esposa fez lá no Lobito. Aquilo tudo é um crime, é um nepotismo. Primeira coisa da empreitada, porque a empresa da sua esposa não passou no concurso público. Desculpa, que depois eu denunciei o antigo governador, o Isaac dos Anjos, né?
né, por ter roubado dinheiro das pessoas, no sentido de prometer vendas de terreno. Ele criou uma empresa dentro da administração municipal de Benguela que vendia um terreno no povo, mas até hoje não deram terreno e não deu em nada. Eu que denunciei, que publiquei até que bordorou de certas vítimas, que não deu em nada até hoje, não deu mesmo em nada. E depois, do Rui, já estou mais presente, levando o problema do povo de Benguela. Então, é isso que teve mais notoriedade, mais impacto. Mas voltando, porque no momento que eu estou voltando à manifestação, como é que isso se processou? A manifestação, a partir do momento que eu tive que falar com algumas pessoas, o povo abraçou e praticamente só gastamos menos de 30 mil kwanza organizar uma manifestação daquela. Menos 30 mil kwanza, onde nós... Qual foi a adesão? Tens uma noção? Números? Foi mais de 1.500 pessoas. Mais de 1.500 pessoas. Mais de 1.500 pessoas. Jovens? Senhoras, principalmente jovens. E 80% que estavam lá eram mesmo jovens. Jovens de Benguela, Destemidas, de Benguela e Lubito. Agora nós vamos para o Lubito dia 8, já este sábado, que nós vamos ter uma manifestação contra o governador e o seu administrador do Lubito, o Nelson da Conceição, que também está a estragar o Lubito. Mas essas manifestações, que é um direito vosso constitucional, tem havido alguma repreensão ou as pessoas têm se manifestado de forma livre? Por acaso aí tenho que reconhecer que o ex-governador, o Isaac dos Anjos, dava total liberdade para esse tipo de manifestação. Houve alguma repressão por parte do governador Rui Falcão desta vez? Não. Não, até não é porque... Não houve problema nenhum. Não, até nem porque no tempo do Isaac dos Anjos houve que dava essa liberdade. Até porque no tempo do Isaac dos Anjos, eu lembro, a manifestação de Benguela houve surra, pessoas detidas. Então, mas do Rui não. Do Rui, pode ser que também as pessoas estavam na frente, né? Nós que estávamos sem orientar, sensibilizar o povo. Não adianta nós metemos o povo na rua e permitimos arruaças, né? Que tivemos que sensibilizar o povo e tudo, até a própria polícia. As tuas manifestações, as pessoas estão cientes, estão conscientes que estão se a manifestar por um direito, ou são pessoas que são conduzidas pela tendência, vão só por ir? Não. É mesmo porque sentem, estão indignadas, repulsam o governo? Porque essa manifestação eu já preparei há 6 meses. O que aconteceu foi identificar quais são as pessoas que fazem mal pelo povo. Assim, o povo saiu a partir do momento que conheceram que realmente estes não estão a trabalhar a favor de nós, estão a trabalhar contra nós. Aquela limpeza toda de denúncia que eu fiz a partir do comandante Kajang, do Lubito, o roubo da própria polícia, o envolvimento do próprio SIC com tráfico de droga, o envolvimento do próprio SIC com rede de prostituição, o lenocínio, mortos encomendados. Então, a denúncia que eu fazia dos homens que estão ligados à habitação, a direitos humanos, na falsificação de documentos para poderem se apoderar de certas heranças, apartamentos de famílias de Benguela. Então, eu tive que mostrar para o povo que a sociedade está completamente vulnerável com estes homens no poder. Então quando o povo identificou realmente quais são as pessoas que o prejudicam, então foram abraçar a causa, não encararam simplesmente, porque muita gente pensava que o Sacatinde surgiu só para em busca de um like, não. Mas Salazar, tu tens noção que te metes com pessoas poderosas e muito fortes? Tu não tens medo? Não te telefonam, não te fazem pressão psicológica, não te ameaçam? O caso disseste que te bloqueiam as páginas, mas dormes bem, dormes tranquilamente? Olha, que parece engraçado. Porque tu, na verdade, és o nosso quer dizer, és um género, como é que ele se chama, que ficou na Embaixada do Equador. És um Julian Assange, quer dizer, o Wikileaks, lançaste as bombas, lançaste a informação, mas agora eu pergunto se não te sentes refém por causa do conteúdo da informação que tu propagas, que tu tentas proliferar. Este é o preço daquilo que eu faço, é o preço da liberdade. Então, a partir do momento que eu fiquei completamente consciente que com menos de 30 anos, né, tive que sacrificar a minha liberdade, mas num bom sentido, porque não adianta eu viver tranquilo,
né? E a maioria viverem mal, né? Tem uma das passagens bíblicas que me inspira, que diz que nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar pelos irmãos. Então, tem certas coisas, se nós não damos a vida pela maioria, eu acho que em vão nós vivemos. Agora, eu realmente tenho momentos, né, atualmente, eu já, se for para Benguela, que não vou sentar em condições num café da cidade. Então, já tenho lugares para identificados onde não deves ir. Sim, que não posso ir. Que tens lugares próprios onde ir, comer e beber. Sim, né, comer e beber, porque as ameaças que eu recebo dia após dia, então é claramente que eu me envolvi numa guerra implacável. Salazar, tu obviamente que tens os inimigos identificados e aí os comportamentos menos positivos também identificados, mas agora uma pergunta muito curta e objetiva. Sim. Quais são as boas referências que há em Benguela? Homens que são, de certa forma, não têm mácula, né? Que estão ali, têm uma conduta plausível, uma certa urbanidade. Consegues pelo menos dizer assim, não, aquele indivíduo é assim. De uma forma Sim, muito sucinta, sim. Olha, eu sei que não criticar sim, já é forma também de dizer que esses são bons, né? Porque só apontas os maus, sim, obviamente. Olha, é de arrepiar. Essa pergunta São é poucos. uma pergunta que eu faço todos os dias, porque dentro do meu trabalho, Sim. então, eu tenho notado que dia após dia aquelas pessoas que eu achava como exemplo não são. Então é prematuro neste dado momento eu citar nomes, porque no governo cessante as pessoas se envolveram muito em crimes. Então as pessoas se envolveram muito com prática menos Positivo. Sim, menos positivo dentro da sociedade. Então até aqui a minha mente não me dá nenhum reflexo de pessoa exemplar. E as A senhoras partir das também organizações, se metem nisso, mais senhoras ou mais homens? olha, as senhoras normalmente são reféns, até vou ter que mesmo dizer isso, vítima e cúmplice até certo ponto. Porque na nossa sociedade as mulheres são vítimas. Pode ser inteligente, mas enquanto não fazer... Mas explica melhor, são vítimas de quê em concreto? Para terem cargo, levam por tabela isso? Sim, submetem-se a certas coisas? Isso realmente. Para ter um cargo no serviço, para passar de classe... Não. O que eu me refiro é as mulheres que já estão no aparelho governativo, quando estão em posições de poder e têm acesso a dinheiros e a meios, se a sua conduta é muito mais coerente, muito mais reta do que os homens, ou não há diferença? Não há diferença. A Maria João, né, a ex-administradora da Bahia, e não só a outra, me passa aqui o nome, a ex-administradora do Xongoroi, a Valhangola, são todas ladras, são todas gatunas. Que não tem diferença aqui. Não tem diferença, tanto faz homem como mulher. Todo mundo, todo aquele que já foi um gestor público, administrador, que tanto faz municipal, como comunal, qualquer cargo, roubaram mesmo. Em Benguela não importa se é homem, se é mulher, todos estão envolvidos no crime. E os jovens que entraram agora? Os jovens que entraram agora. O jovem é a mesma coisa. Também. Estou a falar, é triste dizer isso. Os jovens que entraram agora, mesma coisa. Porque uma das coisas temos jovens, né, com competência de ação, realmente juristas e tudo, mas a partir do momento que se envolveram com essa dentro do conclave, então mancharam-se. É isso que tem pessoas que eu entro em contato com eles no off, né, e aconselhar, não colocam atalho nas vossas vidas, porque esta é a nossa geração, tem que fazer diferente para corresponder com as expectativas da geração, da geração vindoura. Mas infelizmente o sistema já está completamente viciado. Porque se nós não mudarmos o sistema,
o sistema que vai nos transformar a eles. Então, quando um dos jovens entra, não tem como se não seguir. Uma das provas é o novo arrastão que a PGR fez no Porto do Lobito, dos carros e tudo. Está tudo envolvido, senhores e jovens e tudo. Não está. Aqui que tem causa não é uma só pessoa, aqui tem causa é o próprio sistema. Entrou, está completamente. Bebeu do cálice. Então, numa expressão mais. E qual é a solução, Salazar? Olha, a solução, eu tenho uma esperança para mim, dou graça a isso, que está se a avizinhar o poder local, né, as autarquias. Né. Eu acredito que no meio dessa geração, desse conflito geracional, ainda existem pessoas dignas. Aquelas pessoas que a partir de 2020 nós vamos ter novos rostos no aparelho do Estado e vamos ter pessoas competentes para corresponder com as expectativas do povo. Eu acredito nisso. O poder local, ela veio dar uma luz daquilo que realmente Angola precisa. Né? E só esperamos que o Estado cumpra com este direito e para o cidadão livre então se candidatar para as autarquias e dar outra resposta para a nação. Muito bem, e qual será a próxima fase do Sacatini? Obviamente que esta guerra, ou não direi guerra, mas esta medida que na verdade também, e aí também há uma interpretação dúbia, porque as pessoas, quer dizer, criticam, mas vão lá ler e depois, quer dizer, por trás dizem uma coisa, mas depois ligam para ti, são as mesmas pessoas também que te dão a informação. Isso também não vai durar a vida toda, né? Mas qual será a tua próxima fase? O que é que tu vais fazer? Qual é o contributo que tu vais dar? Pensas em voltar para Angola um dia? Tens ambições? Tens projetos? Cidadania? Abrir um escritório de advogado? Qual é o futuro? O que é que tu projetas para ti? Abrir um escritório de advogado, eu acho que sonhava, né? Mas eu futuramente quero ter uma agência particular de investigação. Assim, de investigação. Já não estou muito inclinado mais no mundo da advocacia. E política? Sim. E política? Sim, diz alguma coisa? Sim. Eu tenho... O meu sonho é ser Presidente da República. Certo. Meu sonho é ser Presidente da República. Eu dei uma entrevista dessa em 2015 e continuo a pensar o mesmo. Né? O meu sonho é ser Presidente da República. Para as autarquias, se não tiver um candidato pela qual na província de Benguela com perfis dignos, eu vou me candidatar, mas se tiver, vou apoiá-lo. Então não tem necessidade de eu me candidatar, só já tem alguém que realmente preferes dar o apoio, como diz os mídias, ficar na beca. Sim, realmente, que prefiro dar o apoio. E se ver que há necessidade, então que vou ter que arregaçar a manga e me candidatar. E o que é que tu tens feito em relação a isso? Tens feito preparação? Sei que fazes muita leitura, sei que investigas, sei que fazes também alguns cursos relacionados mesmo com o processo autárquico. Pronto, é um processo vamos ver, de escrutínio que a pessoa, qualquer indivíduo maior de idade, que tenha uma conduta sã, que seja um indivíduo com o perfil adequado, poder se candidatar. Tu fazes o que em relação a isso? Olha, para além de ter muitos seguidores, né? O Sacatini já tem praticamente uma equipa bem estruturada. Já que na primeira instância estou a revelar aqui nesta entrevista. Nós temos o Departamento Sacatini de Solidariedade, nós temos vários outros departamentos, Sacatini Executivo, e temos atualmente, já temos uma equipa preparada caso demos uma palavra de ordem para as autarquias. Então já temos tido reunião no OFF, é uma equipa mesmo grande, é uma equipa grande que estamos a nos preparar para isso. Se aparecer um bom candidato com um perfil digno, nós vamos apoiá-lo, mas se não aparecer, o Salazar vai estar na frente. Então temos reunido isso. E não só, que daqui a pouco nós vamos abrir também a Rádio Sacatini online, para não ter fuga de informação, da forma que a TPA, a Zimbo, tem manipulado
ou tem dado pouco tempo de espaço aos outros antagônicos do regime, como Certo. por exemplo, na manifestação que tivemos, a TV Zimbo entrevistou um dos jovens, o Emerson Marco, só deu ali 24 segundos. Então, mas ele disse. Houve um filtro. Sim, sim, censuraram. Isso é uma das coisas, se não pegamos a informação, se não tivemos, graças a Deus, que temos o Facebook, mas precisamos ir muito mais além disso. Então temos que chegar também com as nossas ferramentas. As rádios têm uma abrangência muito maior. Sim, temos que chegar com as nossas ferramentas, no sentido de usar o Facebook como também a Rádio Sacatinde. Então estamos a nos preparar para isso. Eu acredito que vai ser muito bom para o povo, porque não estamos a trabalhar para nós, estamos a trabalhar para o povo, estamos a sonhar para Angola e para os angolanos. Ou seja, tu brevemente, não sei, 1, 2 anos, pensas mesmo em regressar para Angola e Não, dar o teu contributo? eu regresso. Mesmo sem os medos desses fantasmas. Não tenho porque medo. Porque assim, eu vou te dar um exemplo. Eu antes de falar contigo, aliás, eu disse isso, acho que foi há 3 dias. Sim. As pessoas me disseram, ei, vai ter com Sacatinde, esse é diabo, é terrível. Porque as pessoas têm esse medo. Sim, e eu expliquei, não, eu sou um investigador, eu sou um comunicólogo, eu ouço toda a gente, ouço pessoas do MPLA, da Casa CE, da UNITA, todo mundo tem direito à voz. As pessoas não conseguem dissociar este lado do ser humano e do trabalho que tu apresentas. Né? Portanto, eu valorizo-te porque tu és um indivíduo que pelo menos dás a cara, estás aqui, existes. Não é? Porque há muitas plataformas de indivíduos que falam com pseudônimos e, quer dizer, não aparecem. Né? Estão no Facebook falsos, nas páginas falsas. Até tem pessoas, quando eu disponibilizei até os meus contactos, você sabe, o meu contacto está nas redes sociais, o meu contacto que eu atendo normalmente. Todo mundo tem meu WhatsApp, porque eu acho que se estamos a falar a verdade, não tem razão de me esconder. Não, até porque esta própria ação de dar-se a cara também tem um seu lado reverso, porque as pessoas às vezes pensam, não é ele nada, porque as pessoas não estão habituadas a isso. Muita gente ainda tem dúvida que realmente o Sacatinde é o Sabalo Salazar. Muita gente tem dúvida. É que tem pessoas que quando ligam até dizem, você então atende? Você fala. E depois sou um ser humano, existe. Não tem como, é muito, porque também por outro lado eu dou razão. E recebes muitos elogios? Muito. Eu recebo muitos elogios no off. É a mesma frequência, da forma que eu recebo as ameaças, da forma que eu recebo elogio. Até porque a partir do momento que eu entro em contato com as pessoas e falo, então as pessoas já têm uma outra imagem. Porque toda imagem distorcida gera monstro. Então, os adversários normalmente distorcem a imagem da forma que o regime fazia com a FNLA, com os Jonas Savims e tudo. Então, basta distorcer a imagem do adversário, aquilo gera um monstro. Então, eu tenho esse papel de me aproximar ao povo e dizer que não é isso, que na realidade o que eles tentam que passar sobre a minha imagem. Bem, Saudade, estamos quase a encerrar a nossa entrevista. Só para rematar, queria uma palavra, uma breve palavra sobre o passamento físico de José Patrocínio, a sua ação também como homem, também como altruísta, como homem que se preocupou com a causa dos mais pobres, dos mais vulneráveis, e também um balanço assim geral sobre a governação do presidente João Lourenço, uma nova governação, saber tu que estás cá fora, qual é a tua percepção, qual é a tua opinião sobre esses dias que o nosso país tem vivido, particularmente agora também com o enterro, digamos assim, dos restos mortais de Jonas Malheiro Savimbi. Eu vou começar com a governação de João Lourenço. A governação de João Lourenço até aqui não me inspira segurança. Não me inspira segurança. Por quê? Porque nós estamos a viver uma engenharia política do regime. O regime é astuto, o regime é só ver os próprios aliados, a Rússia e tudo, eles estudam muito o sistema de contra-inteligência e principalmente agora nós estamos a cair no populismo. Por quê? Porque recentemente nós vimos as detenções daquelas pessoas que dilapidaram o erário público. Certo. E as mesmas pessoas estão a vir com as mesmas defesas. Agora, o que nós ouvimos Augusto Tomás a dizer que os 900 milhões de Kwanza
foi tudo para a campanha do João Lourenço. Então, automaticamente, Angola tem que ter um impeachment, se é isso. Então, essa declaração é uma declaração forte. Grave. Então, uma declaração grave. E depois não só, o Higino Carneiro que disse a mesma coisa que na PGR. Então, se porventura, que vocês estão a me acusar que desviei o dinheiro do Estado, não desviei. Perguntam no João Lourenço como ganhou as eleições. Então são tantos indicadores que nós ignoramos e passamos aquilo despercebidamente. E a partir do momento em que o João Lourenço, né, que está ali a governar, não sei se está a ser boicotado ou não, só sei que é o mesmo regime, as mesmas pessoas, as mesmas práticas, e o poder judicial praticamente está ali a nos passar uma imagem que não é refém do poder político. Nós notamos claramente que sim, é refém do poder político. Né? E agora, nós que temos a morte de Jonas, o enterro das ossadas do Jonas Malheiro Savimbi, só tenho de parabenizar esse processo todo, porque Jonas Malheiro Savimbi morreu em 2002, a família só teve acesso em 2019. Por outro lado, é vergonhoso e triste privar um corpo da família. Isso fere também não só os nossos princípios, tipo o nosso legado, né, dos ancestrais, tanto faz africano, porque um corpo, a família em África não é só dentro do poder. O funeral não é concluído até que se receba o corpo. Sim. Então desta vez concluíram, o partido que teve acesso, né, à UNITA, e correu de uma forma menos elegante, mas que estamos de parabéns. De qualquer forma, temos de dar parabéns ao presidente João Lourenço, porque aí teve uma ação muito preponderante no sentido de devolver os restos mortais, não só do Ben, como também agora de Jonas Malheiro Savimbi. Jonas Malheiro Savimbi, estamos de parabéns. E agora, José Patrocínio é uma perda. Nós estamos. Benguela está em luto, Angola, o mundo em si. É um ativista mais de 20 anos, que temos de reconhecer o esforço de José Patrocínio. E a morte dele, para mim, é uma morte completamente misteriosa. Misteriosa por quê? Porque Jonas Savimbi dizia que em política tudo que parece é. Então nós não devemos descartar essa possibilidade. Recentemente ele organizou uma manifestação Graça Sem Desgraça contra a fábrica. Sim, e não fez um mês. É que morreu com uma dor de barriga, né, que até aqui ninguém justifica. O que foi, o que aconteceu e tudo. Mas o laboratório que Sacatini está a investigar as causas, nós não dependemos simplesmente das informações que nos dão, nós vamos muito mais além disso. No dia, nos primeiros minutos que recebemos a notícia do passamento físico do José Patrocínio, foi a primeira coisa que nos veio para a cabeça, uma dor de barriga, depois de uma manifestação daquela. Então o que é que se passa? Então, o posicionamento dele... Mas o que se diz é que ele já estava doente há alguns anos, alguns meses, não é verdade isso, não? Não, isso não é... É que para mim são simplesmente mera desculpa. Eu ainda que continuo incrédulo, né, que não quero aqui criar especulações, mas continuo incrédulo, porque não é qualquer de nós que fica doente. Isso aqui é normal, né, que nós somos seres vivos, que não tem como. Mas esses dois fatores, né, uma manifestação daquela, de uma fábrica já erguida, porque não tarda, uma simples dor de barriga levou o José Patrocínio. Então eu estou, como já lhe disse, estou a investigar o processo, não vamos parar por aqui, né, até que provar ao contrário se realmente esta dor de barriga, como é que foi. Agora, Benguela está em luto, hoje que será o enterro do José Patrocínio, e perdemos um grande ativista na província de Benguela. É uma das fontes de inspiração de muitos ativistas na província de Benguela e não só em Angola. A Omunga terá continuidade? Olha, esta aqui é o receio que eu tenho. José Patrocínio foi pessoa com uma convicção firme,
mas falhou numa posição não deixou sequencial. Sim, que não deixou bom, que não deixou bases, um legado, que não deixou um bom legado, porque tudo estava resumido no José Patrocínio. Mas o legado, quer dizer, aqui atenção no sentido da continuidade. Sim, é isso que sim, dá na continuidade, sim. Porque eu também eu me inspirei tanto no na figura do José Patrocínio, né? Isso aqui é um legado. Agora, mas não o Munga, na organização, o Munga, não sei. Há uma expressão que acho que é em economia que se chama o one man show, era o homem que fazia tudo sozinho. Tudo, né? tudo. E depois tudo, não crias ramificações, não crias representações, digamos assim. Criou tantos conflitos de papéis. Mas não há ninguém que possa levar o projeto a cabo. Não, tem bons jovens, tem bons jovens, ele tem bons jovens, só que normalmente que quando um líder não define, as coisas não direcionam, as coisas não prevalecem. Só se não lutarem pelo poder, vão dividir. Então é isso. É que não tem indicadores para isso. Eu disse que ia fechar a entrevista, mas vou ter que te provocar uma última pergunta. Tu és da Casa CE, não é? Tens uma relação com a Abel Chivuco? Olha, não sou da Casa CE. Não eu fui à Casa CE até por então, já foste, já não és? Não. Já fui da Casa CE. Mas saíste com a Abel Chivuco ou saíste antes disso? Não, na Casa CE saí antes disso, mas anunciei depois da saída do Abel Chivuco, porque... Então agora vais com ele, pode partir. Sim, porque não posso deixar o meu líder dentro de uma casa, não posso deixar o meu líder dentro de uma casa. Então eu estava a depender simplesmente da posição do meu líder e segui-lo. Então eu fui representante aqui e também um dos cofundadores da Casa C, até porque o meu número de membro em Benguela é 0018. Então, se existe 5.000 ou tal, eu sou 0018. Então fundamos a Casa C na província de Benguela, fui representante, eu que fundei a Casa C no município do Caimbambo e sou seguidor mesmo, fiel do Abel Chivuco. Tens contato permanente com ele? Tenho contato permanente com todos os líderes, né? Aquelas pessoas, os independentes, Abel Chivuco, Lindo Bernardo Tito, são pessoas que eu tenho como exemplo, politicamente falando. Muito bem. Salvador não. Salazar. Nem se pode, vou cortar. Sim. Salazar, não, pera, calma. Porra, eu fiquei cansado. Vamos já fechar, já? Vamos. Eu tenho... O meu sonho é ser Presidente da República. Certo. Meu sonho é ser Presidente da República. Eu dei uma entrevista dessa em 2015 e continuo a pensar o mesmo. Né? O meu sonho é ser Presidente da República. Para as autarquias, se não tiver um candidato pela qual na província de Benguela com perfis dignos, eu vou me candidatar, mas se tiver, vou apoiá-lo. Então não tem necessidade de eu me candidatar, só se já tem alguém que realmente preferes dar o apoio, como diz os miúdos, ficar na beca. Sim, realmente, prefiro dar o apoio. E se ver que há necessidade, então que vou ter que arregaçar a manga e me candidatar. E o que é que tu tens feito em relação a isso? Tens feito preparação? Sei que fazes muita leitura, sei que investigas, sei que fazes também alguns cursos relacionados mesmo com o processo autárquico. Pronto, é um processo vamos ver, de escrutínio da pessoa, qualquer indivíduo maior de idade que tenha uma conduta sã, que seja um indivíduo com perfil adequado, poder-se a candidatar. Tu fazes o que em relação a isso? Olha, para além de ter muitos seguidores, né? O Sacatindi já tem praticamente uma equipa bem estruturada. Certo. Já que na primeira instância estou a revelar aqui nesta entrevista. Nós temos o departamento Sacatindi de Solidariedade, nós temos vários outros departamentos, Sacatindi Executivo, e temos atualmente já temos uma equipa preparada caso demos uma palavra de ordem para as autarquias. Então já temos tido reunião no OFF, é uma equipa mesmo grande, é uma equipa grande que estamos a nos preparar para isso. Se aparecer um
um bom candidato com um perfil digno, nós vamos apoiá-lo. Mas se não aparecer, o Salazar vai estar na frente. Então temos reunido isso. E não só, que daqui a pouco nós vamos abrir também a Rádio Sacatini online, para não ter fuga de informação, da forma que a TPA, a Zimbo, tem manipulado ou tem dado pouco tempo de espaço aos outros antagônicos do regime, como certo. Por exemplo, na manifestação que tivemos, a TV Zimbo entrevistou um dos jovens, o Emerson Marco, só deu ali 24 segundos. Então, mas ele disse... Houve um filtro. Sim, censuraram. Isso é uma das coisas, se não pegamos a informação, se não tivemos, graças a Deus, que temos o Facebook, mas precisamos ir muito mais além disso. Então temos que chegar também com as nossas ferramentas. As rádios têm uma abrangência muito maior. Sim, temos que chegar com as nossas ferramentas, no sentido de usar o Facebook como também a Rádio Sacatini. Então estamos a nos preparar para isso. Eu acredito que vai ser muito bom para o povo, porque não estamos a trabalhar para nós, estamos a trabalhar para o povo, estamos a sonhar para Angola e para os angolanos. Ou seja, tu brevemente, não sei, 1, 2 anos, pensas mesmo em regressar para Angola e dar Não, eu regresso. Mesmo sem os médios desses fantasmas. Não tenho porque medo. Porque assim, eu vou te dar um exemplo. Eu antes de falar contigo, aliás, eu disse disso, acho que foi há 3 dias. Sim. As pessoas me disseram, vai ter com Sacatini, esse é diabo, é terrível. Porque as pessoas têm esse medo. Eu expliquei, não, eu sou um investigador, eu sou um comunicólogo, eu ouço toda a gente, ouço pessoas do MPLA, da Casa CE, da UNITA, todo mundo tem direito à voz. As pessoas não conseguem dissociar este lado do ser humano e nem do trabalho que tu apresentas. Né? Portanto, eu valorizo-te porque tu és um indivíduo que pelo menos dás a cara, estás aqui, existes. Não é? Porque há muitas plataformas de indivíduos que falam com pseudônimos e, quer dizer, não aparecem. Né? Estão no Facebook falsos, nas páginas falsas. Até tem pessoas, quando eu disponibilizei até os meus contactos, você sabe, o meu contacto está nas redes sociais, o meu contacto que eu atendo normalmente. Todo mundo tem meu WhatsApp, porque eu acho, se estamos a falar a verdade, não tem razão de me esconder. Não, até porque esta apropriação de dar-se a cara também tem um seu lado reverso, porque as pessoas às vezes pensam, não é ele nada, porque as pessoas não estão habituadas a isso. Muita gente ainda tem dúvida que realmente o Sacatini é o Sabalo Salazar. Muita gente tem dúvida. Que tem pessoas que quando ligam até dizem, você então atende, você fala. Depois, sou um ser humano, existe. Não tem como, é muito, porque também, por outro lado, eu dou razão. E recebes muitos elogios? Muito. Eu recebo muitos elogios no off, a mesma frequência, da forma que eu recebo os ameaças, da forma que eu recebo elogio. Até porque a partir do momento que eu entro em contato com as pessoas e falo, então as pessoas já têm uma outra imagem, porque toda imagem distorcida gera monstro. Então os adversários normalmente distorcem a imagem da forma que o regime fazia com a FNLA, com o Jonas Savims e tudo. Então basta distorcer a imagem do adversário, aquilo gera um monstro. Então eu tenho esse papel de me aproximar ao povo e dizer que não é isso, que na realidade o que eles tentam que passar sobre a minha imagem. Bem, Salazar, estamos quase a encerrar a nossa entrevista. Só para rematar, queria uma palavra, uma breve palavra sobre o passamento físico de José Patrocínio, a sua ação também como homem, também como altruísta, como homem que se preocupou com a causa dos mais pobres, dos mais vulneráveis, e também um balanço assim geral sobre a governação do presidente João Lourenço, uma nova governação, saber tu que estás cá fora, qual é a tua percepção, qual é a tua opinião sobre esses dias que o nosso país tem vivido, particularmente agora também com o enterro, digamos assim, dos restos mortais de Jonas Malheiro Savimbi. Eu vou começar com a governação de João Lourenço. A governação de João Lourenço até aqui não me inspira segurança. Não me inspira segurança. Porque nós estamos a viver uma engenharia política do regime. O regime é astuto, o regime é só ver os próprios aliados, a Rússia e tudo, eles estudam muito o sistema de contra-inteligência, e principalmente agora nós estamos a cair no populismo. Por quê? Porque recentemente nós vimos as detenções daquelas pessoas que dilapidaram o erário público. Certo. E as mesmas pessoas estão a vir com
com as mesmas defesas. Agora, o que nós ouvimos Augusto Tomás a dizer que os 900 milhões de kwanza foi tudo para a campanha do João Lourenço. Então, automaticamente, Angola tem que ter um impeachment, se é isso. Então, essa declaração é uma declaração forte. Grave. Então, uma declaração grave. E depois não só, o Higino Carneiro que disse a mesma coisa que na PGR. Então, se porventura que vocês estão a me acusar que desviei o dinheiro do Estado, não desviei. Perguntam ao João Lourenço como ganhou as eleições. Então são tantos indicadores que nós ignoramos e passamos aquilo despercebidamente. E a partir do momento que o João Lourenço, né, que está ali a governar, não sei se está a ser boicotado ou não, só sei que é o mesmo regime, as mesmas pessoas, as mesmas práticas, e o poder judicial praticamente está ali a nos passar uma imagem que não é refém do poder político. Nós notamos claramente que sim, é refém do poder político, né? E agora, nós que temos a morte de Jonas, o enterro das ossadas do Jonas Malheiro Savimbi, só tenho de parabenizar esse processo todo, porque Jonas Malheiro Savimbi morreu em 2002, a família só teve acesso em 2019. Por outro lado, é vergonhoso e triste privar um corpo da família. Isso fere também não só os nossos princípios, tipo o nosso legado, né, dos ancestrais, tanto faz africano, porque um corpo, a família em África não é só dentro do poder. O funeral não é concluído até que se receba o corpo. Sim. Então desta vez concluíram, o partido que teve acesso, né, à UNITA, e correu de uma forma menos elegante, mas que estamos de parabéns. De qualquer forma, temos de dar parabéns ao presidente João Lourenço, porque aí teve uma ação muito preponderante no sentido de devolver os restos mortais, não só do Ben, como também agora de Jonas Malheiro Savimbi. Jonas Malheiro Savimbi, estamos de parabéns. E agora, José Patrocínio é uma perda. Nós estamos. Benguela está em luto, Angola, o mundo em si. É um ativista há mais de 20 anos, que temos de reconhecer o esforço de José Patrocínio. E a morte dele, para mim, é uma morte completamente misteriosa. Misteriosa por quê? Porque Jonas Savimbi dizia que em política tudo que parece é. Então nós não devemos descartar essa possibilidade. Recentemente ele organizou uma manifestação, graça sem desgraça, contra a fábrica. Sim, e não fez um mês. Morreu com uma dor de barriga, né, que até aqui ninguém justifica. O que foi, o que aconteceu e tudo. Mas o laboratório que Sacatini está a investigar as causas, nós não dependemos simplesmente das informações que nos dão, nós vamos muito mais além disso. No dia, nos primeiros minutos que recebemos a notícia do passamento físico do José Patrocínio, foi a primeira coisa que nos veio para a cabeça, uma dor de barriga, depois de uma manifestação daquela. Então o que se passa? Então, o posicionamento dele... Mas o que se diz é que ele já estava doente há alguns anos, alguns meses, não é verdade isso, não? Não, isso não é... É que para mim são simplesmente mera desculpa. Eu ainda que continuo incrédulo, né, que não quero aqui criar especulações, mas continuo incrédulo, porque não é qualquer de nós que fica doente. Isso aqui é normal, né, que nós somos seres vivos, que não tem como. Mas esses dois fatores, né, uma manifestação daquela, de uma fábrica já erguida, porque não tarda, uma simples dor de barriga levou o José Patrocínio. Então eu estou, como já lhe disse, estou a investigar o processo, não vamos parar por aqui, né, até que provar ao contrário se realmente esta dor de barriga, como é que foi. Agora, Benguela está em luto, hoje que será o enterro do José Patrocínio, e perdemos um grande ativista na província de Benguela. É uma das fontes de inspiração de muitos ativistas na província de Benguela e não só em Angola. A Umunga terá continuidade? Olha, esta aqui
é o receio que eu tenho. José Patrocínio foi pessoa com uma convicção firme, mas falhou numa posição não deixou sequencial. sim, que não deixou bom, que não deixou bases, Um legado, sim. que não deixou um bom legado, porque tudo estava resumido no José Patrocínio. Mas o legado, quer dizer, aqui atenção no sentido da continuidade, é isso Sim, que tu referes, sim, né? se dá na continuidade, sim. Sim, porque eu também eu me inspirei tanto no José, na figura do José Patrocínio, né? Isso aqui é um legado. Agora, mas não o Munga, na organização, o Munga, não sei. Há uma expressão que acho que é em economia que se chama o one man show, era o homem que fazia tudo sozinho, Tudo, né? tudo. E depois não sim. crias ramificações, não crias Não. representações, digamos assim. Criou tantos conflitos de papéis. Mas não há ninguém que possa levar o projeto a cabo. Não, tem bons jovens, Sim. tem bons jovens, ele porque tem bons jovens, só que normalmente que quando um líder não Direciona. define, as coisas não direciona, as coisas não prevalecem. Só se não lutarem pelo poder, vão dividir. Então é isso. É que não tem indicadores para isso. Bem, eu disse que ia fechar a entrevista, mas vou ter que te provocar uma última pergunta. Tu és da Casa CE, não é? Tens uma relação com a Abel Chivuco? Olha, não sou da Casa CE. Não és. Eu fui à Casa CE até Então, já foste, já não és. Não. Já fui da Casa CE. Mas saíste com a Abel Chivuco ou saíste antes disso? Não, na Casa CE saí antes disso, mas anunciei depois da saída do Abel Chivuco, porque... Então agora vais com ele, pode partir. Sim, porque não posso deixar o meu líder dentro de uma casa, não posso deixar o meu líder dentro de uma casa. Então eu estava a depender simplesmente da posição do meu líder e segui-lo. Então eu fui representante aqui e também um dos cofundadores da Casa C, até porque o meu número de membro em Benguela é 0018. Então, se existe 5.000 ou tal, eu sou 0018. Então fundamos a Casa C na província de Benguela, fui representante, eu que fundei a Casa C no município do Caimbambo e sou seguidor mesmo, fiel do Abel Chivuco. Tens contato permanente com ele? Tenho contato permanente com todos os líderes, né? Os independentes. Abel Chivuco, Lindo Bernardo Tito, são pessoas que eu tenho como exemplo, politicamente falando. Muito bem. O ativista, o criminólogo, o ex-representante da Casa CE em Lisboa. Você vai trazer problemas, rapaz. Faz isso porque eu tenho... Mas estou preparado. Não, porque eu também sofro críticas. Esse programa tem o intuito também de elucidar a juventude, trazer outras vozes, outro tipo de opiniões. Porque eu acho que o nosso sistema está muito viciado, né? Tem também mais pessoas a falarem e a comentarem. Sim. Então temos que efetivamente buscar outro tipo de pessoas, outro tipo de vozes, não é? Há pessoas que agradam mais, outras agradam menos, mas também não podemos agradar a toda a gente. Portanto, eu aí tive a ousadia e a tenacidade de falar contigo. E acho que a entrevista está muito boa. E desde já quero agradecer então a tua coragem, a tua tenacidade. E desejar então toda a força. Vou te dar agora uns breves segundos, porque mandar alguma mensagem lá para a terra. Eu para a semana já vou falar diretamente, mas estou aqui, se der algum comentário. Mano, muito gosto. Muito obrigado. Neste dado momento só tenho de agradecer o Erlandes Napoleão e o programa Logos, que tem, nos últimos tempos, eu acompanho o Erlandes já faz 2 meses e nos últimos tempos tem dado voz a quem não tem voz. Eu agradeço pela oportunidade que deste à província de Benguela, a este povo que realmente eu defendo. E só tenho uma coisa a deixar: o povo de Benguela, despertem, vamos acordar, não vamos permitir serem usados, principalmente a juventude acadêmica. Então quanto mais nós temos, mais nós devemos. Então nós devemos para aquelas pessoas que menos entendem sobre os seus próprios direitos, aquelas pessoas que não têm força, não têm voz. E nós existimos para isso. Agradeço, obrigado, Logos, e façam isso com mais gente. Muito obrigado.